Paz do Senhor, meus amados irmãos. Que alegria ter vocês aqui nesta transmissão. Hoje, vamos juntos buscar a presença de Deus para que Ele nos guie a encontrar nosso verdadeiro propósito de vida. Muitas vezes, passamos por momentos de incerteza, onde nos sentimos perdidos, sem direção, sem saber qual caminho seguir. Mas eu creio que hoje, Deus vai falar ao seu coração e trazer clareza sobre o seu chamado. Então, fique comigo até o final, pois teremos um tempo poderoso na presença de Deus. Você já se perguntou qual é o seu verdadeiro propósito? Você já sentiu como se estivesse caminhando sem rumo, sem saber para onde Deus quer te levar? Já teve aquele sentimento de vazio, de estar desperdiçando sua vida? Se você se identifica com isso, coloque nos comentários: eu quero encontrar meu propósito. Prepare seu coração para essa mensagem. Pegue sua Bíblia, seu caderno de anotações e fique atento, porque Deus vai te direcionar de maneira especial. Compartilhe essa live com alguém que precisa dessa palavra. Vamos juntos buscar a resposta no Senhor. O propósito de Deus para nossa vida é muito maior do que qualquer plano humano. Muitas pessoas acham que propósito está ligado apenas a uma carreira, um emprego, um talento. Mas a verdade é que nosso verdadeiro propósito é glorificar a Deus e cumprir a missão que Ele nos deu. O Senhor nos criou com um propósito eterno, e quando nos conectamos a Ele, nossa vida ganha sentido e direção. A primeira coisa que precisamos entender é que nossa identidade vem de Deus. Você não é definido pelo que o mundo diz sobre você, mas pelo que Deus diz. Você é filho amado, escolhido e separado para um chamado especial. Moisés achava que não era capaz, mas Deus o chamou para libertar o povo de Israel. Esther, uma jovem órfã que se tornou rainha para cumprir um propósito divino. Paulo perseguiu cristãos, mas teve um encontro com Jesus e se tornou um grande missionário. Talvez você esteja como Moisés, se sentindo incapaz, ou como Esther, sem entender o motivo pelo qual Deus te colocou em uma determinada posição. Mas hoje, o Senhor vai revelar seu plano para você. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Deus já tem um plano perfeito para a sua vida, mesmo que você ainda não o veja. Efésios 2:10. Pois somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Você foi criado para algo específico e Deus já preparou esse caminho para você. Provérbios 3:5-6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Às vezes, não entendemos tudo, mas confiar em Deus nos leva à direção certa. Essas passagens mostram que Deus tem um propósito para cada um de nós. O que precisamos fazer é nos alinhar com Ele e buscar sua vontade. Para compreender o propósito que Deus tem para nós, é essencial mergulharmos na palavra e analisarmos seus princípios de forma profunda. O propósito não é algo que inventamos por conta própria, mas sim algo que Deus já planejou desde a eternidade. Vamos explorar com detalhes como podemos descobrir esse propósito e vivê-lo plenamente. Busque a Deus em oração. Tiago 1:5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. A palavra sabedoria, em grego, Sofia, refere-se a uma sabedoria prática e divina, não apenas conhecimento intelectual, mas a capacidade de aplicar os princípios de Deus em nossa vida cotidiana.
Isso significa que ao buscarmos a Deus em oração, Ele não apenas nos dará conhecimento sobre o nosso propósito, mas também a compreensão de como aplicá-lo em nosso dia a dia. Muitas vezes, queremos descobrir nosso propósito sem perguntar a Deus. Mas a Bíblia ensina que devemos clamar por sabedoria, porque Ele a concede abundantemente a quem pede com fé. Você tem buscado a Deus em oração, pedindo sabedoria para discernir seu plano para a sua vida? Leia e medite na palavra de Deus. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ner, lâmpada, refere-se a uma luz pequena usada para guiar passos curtos na escuridão. Abu-Ur, luz, refere-se a uma iluminação mais ampla, como a do sol, que clareia tudo ao redor. Deus não nos revela todo o propósito de uma vez. Ele nos dá luz para o próximo passo. E conforme caminhamos, a visão se torna mais clara. Isso significa que ao lermos e meditarmos na palavra, Deus vai iluminando aos poucos o caminho que devemos seguir. Você tem buscado revelação na palavra de Deus ou tem esperado que Ele te mostre tudo de uma só vez? Use seus dons e talentos para a glória de Deus. 1 Pedro 4:10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas diversas formas. A palavra dom vem do grego charisma, que significa um presente gracioso de Deus, dado não para benefício próprio, mas para edificação dos outros. Muitas pessoas esperam uma revelação sobrenatural para descobrir seu propósito, mas a Bíblia ensina que nossos dons já são uma pista clara sobre o nosso chamado. Quando usamos nossos talentos para abençoar os outros, estamos cumprindo o propósito de Deus. Quais são os dons e habilidades que Deus te deu? Como você pode usá-los para edificar o reino? Esteja sensível à voz do Espírito Santo. João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. O verbo grego akouo não significa apenas escutar, mas escutar com compreensão e intenção de obedecer. Deus está sempre falando, mas será que estamos ouvindo? Muitas vezes, estamos tão distraídos com as preocupações do mundo que não conseguimos discernir a voz do Espírito Santo. O propósito de Deus se torna claro quando estamos sensíveis à sua voz e prontos para obedecer. Você tem silenciado o barulho do mundo para ouvir o que Deus está falando ao seu coração? Sirva ao próximo e ao reino de Deus. Mateus 28:19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. O verbo mateteo significa treinar alguém para que se torne um seguidor comprometido. Todo o propósito dado por Deus está ligado a impactar outras pessoas. Jesus nos deu uma missão clara: fazer discípulos. Isso significa que, independentemente da área em que atuamos, nosso propósito sempre terá um aspecto de servir e transformar vidas. Sua vida está sendo usada para trazer outras pessoas para mais perto de Deus? O propósito de Deus não é um segredo escondido que Ele não quer nos revelar. Pelo contrário, Ele deseja que conheçamos nosso chamado, mas nos ensina a descobrir isso através da oração, do estudo da palavra, do uso dos dons, da sensibilidade à voz do Espírito Santo e do serviço ao próximo. Ore e peça sabedoria. Tiago 1:5. Medite na palavra e siga a luz que Deus já revelou. Salmo 119, 105. Descubra seus dons e os use para a glória de Deus. 1 Pedro 4:10. Ouça a voz do Espírito Santo e esteja pronto para obedecer. João 10:27. Sirva ao próximo e cumpra a missão de fazer discípulos.
Mateus 28, 19 e 20. Antes de entrarmos nos testemunhos, quero que você abra o seu coração para o que Deus pode fazer na sua vida. Muitas vezes ficamos ansiosos perguntando: qual é o meu propósito? Será que Deus tem um plano para mim? Como vou saber qual é o meu chamado? Mas eu quero te lembrar que Deus não nos criou por acaso. Cada pessoa tem uma missão específica, um propósito divino, algo que foi planejado antes mesmo do seu nascimento. E para te encorajar, quero compartilhar alguns testemunhos de pessoas que passaram por desafios, momentos de incerteza e até dor, mas encontraram um propósito maior em Deus. Essas histórias são um lembrete de que não importa o que você esteja enfrentando, Deus pode transformar a sua jornada e revelar um plano perfeito para a sua vida. À medida que você ouvir esses testemunhos, reflita sobre sua própria história. Talvez você esteja vivendo algo parecido. Talvez Deus queira te mostrar algo através dessas experiências. Que cada testemunho seja uma semente de fé no seu coração, te levando a confiar que o propósito de Deus para você já está em ação. Agora, ouça com atenção e permita que essas histórias fortaleçam sua fé. Testemunho 1. Posenai Patu, encontrando propósito na adversidade. Posenai Patu, de Apia, Samoa, compartilha uma experiência marcante de sua vida. Durante uma conferência religiosa, ele subiu em uma árvore para colher cocos a pedido de sua irmã. Infelizmente, Posenai caiu da árvore, sofreu uma lesão grave e perdeu a mobilidade das pernas. Enfrentando essa nova realidade, ele poderia ter sucumbido ao desespero. No entanto, Posenai encontrou força na fé e percebeu que sua experiência poderia servir de inspiração e apoio a outras pessoas com deficiências semelhantes. Ele afirma: caí daquela árvore, mas o Senhor me salvou para que eu pudesse mudar de vida e fazer esse trabalho que ajuda todas essas pessoas. Através de sua jornada, Posenai descobriu um propósito renovado: auxiliar e encorajar indivíduos que enfrentam desafios físicos, mostrando que é possível encontrar significado e contribuição mesmo nas adversidades. Testemunho 2. Nick Vujicic, superando limitações para inspirar milhões. Nick Vujicic nasceu em Melbourne, Austrália, com a rara síndrome Tetra Amelia, caracterizada pela ausência de braços e pernas. Durante sua infância e adolescência, Nick enfrentou inúmeras dificuldades, incluindo bullying e crises de depressão profunda. Houve momentos em que ele considerou desistir da vida. Contudo, ao buscar uma conexão mais profunda com Deus, Nick encontrou um propósito maior. Ele percebeu que poderia usar sua história para motivar e inspirar outras pessoas ao redor do mundo. Hoje, Nick é um renomado palestrante motivacional e evangelista, tendo impactado milhões com sua mensagem de esperança, resiliência e fé. Sua vida exemplifica como a entrega a Deus pode transformar limitações em oportunidades para cumprir um propósito divino. Testemunho 3. Rick Warren, de pastor local a líder global. Rick Warren, pastor e autor do best-seller Uma Vida com Propósitos, sentiu desde jovem um chamado para o ministério. Iniciando com uma pequena congregação, Rick dedicou-se a buscar a direção de Deus para sua vida e ministério. Com o tempo, ele percebeu que seu propósito ia além das fronteiras de sua igreja local. Através de sua obra literária e iniciativas, como o PEACE Plan, Rick impactou vidas globalmente, ajudando pessoas a descobrirem seu propósito em Deus e a viverem de maneira plena. Sua trajetória demonstra como a fidelidade e a busca contínua pela vontade divina podem ampliar o alcance do propósito que Deus tem para cada um de nós. Esses testemunhos ilustram que, independentemente das circunstâncias ou desafios enfrentados,
A busca sincera por Deus e pela compreensão de seu propósito para nossas vidas pode resultar em transformações profundas e em um impacto significativo na vida de outros. Ao nos entregarmos à vontade divina, encontramos significado, direção e a capacidade de superar obstáculos, cumprindo o propósito para o qual fomos criados. Agora vamos entrar em um momento profundo de oração. Se você deseja que Deus revele seu propósito, ore comigo e abra seu coração. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, eu me coloco diante de Ti neste momento, reconhecendo a Tua soberania e grandeza. O Senhor é o Criador dos céus e da terra, o Autor da vida, aquele que nos formou no ventre de nossa mãe e nos conhece em cada detalhe. Antes mesmo de nascermos, o Senhor já havia traçado um plano para nós. Não somos fruto do acaso, não estamos aqui sem motivo, mas fomos criados com um propósito divino para a Tua glória e honra. Senhor, hoje venho a Ti em oração, clamando por direção e entendimento. Muitas vezes me sinto perdido, sem saber qual caminho seguir. O mundo oferece tantas distrações, tantas vozes tentando me dizer o que devo fazer, quem devo ser, mas eu quero ouvir apenas a Tua voz. Quero que o Senhor fale ao meu coração de forma clara, me mostrando qual é o propósito para o qual fui criado. Eu te peço, Pai, que todo espírito de confusão e dúvida que tem tentado nublar minha mente seja dissipado agora, em nome de Jesus. Ó Deus, Tua palavra diz em Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Senhor, eu creio nessa promessa. Sei que o Senhor tem um plano para a minha vida, algo maior do que posso imaginar. Ajuda-me a confiar em Ti, a descansar no Teu tempo e na Tua vontade. Mesmo que eu não veja o caminho agora, sei que o Senhor já preparou tudo. Pai, eu entrego a Ti as minhas preocupações, os meus medos, as minhas incertezas. Muitas vezes sinto medo de dar passos de fé, medo de sair da minha zona de conforto, mas eu não quero ser alguém paralisado pelo medo. Quero andar na coragem que vem do Teu Espírito. Tua palavra diz em 2 Timóteo 1:7 que o Senhor não nos deu um espírito de temor, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, eu rejeito todo espírito de medo e me agarro à Tua verdade. Senhor, mostra-me quais dons e talentos o Senhor me deu. Quero usá-los para a Tua glória. Quero colocá-los em prática no reino. Se eu tenho habilidades que ainda não reconheço, revela-me. Se há algo que o Senhor deseja que eu desenvolva, dá-me força e perseverança para aprender e crescer. Sei que cada dom e cada habilidade que possuo são presentes Teus e devem ser usados para fazer a diferença na vida das pessoas e espalhar o Teu amor pelo mundo. Pai, eu te peço que todo cansaço espiritual, toda desmotivação, toda tristeza que tem me impedido de enxergar a Tua direção, seja removida agora, em nome de Jesus. Muitas vezes, a jornada da vida parece difícil, os desafios parecem intransponíveis, mas sei que o Senhor caminha ao meu lado. Ajuda-me a lembrar que não estou sozinho, que nunca estive e nunca estarei, pois o Senhor prometeu estar comigo todos os dias, até o fim dos tempos. Senhor, que eu não busque apenas a minha própria vontade, mas que o meu coração esteja alinhado com o Teu. Não quero seguir apenas os meus desejos, mas quero viver de acordo com o plano que o Senhor tem para mim. Tua palavra diz em Provérbios 3:5-6, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Eu escolho confiar em Ti, Pai. Eu escolho reconhecer que os Teus caminhos são mais altos do que os meus e que a Tua vontade é perfeita. Se houver algo dentro de mim que esteja impedindo o Teu agir, mostra-me, Senhor.
Se há pecados não confessados, se há orgulho, incredulidade ou qualquer coisa que esteja me afastando da tua presença, purifica-me. Eu quero um coração alinhado ao teu. Quero viver uma vida santa e agradável a ti. Não quero que nada me impeça de ouvir a tua voz e compreender o teu propósito. Senhor, fortalece a minha fé. Às vezes, sinto-me fraco, duvidando se sou capaz de cumprir o propósito que o Senhor tem para mim. Mas eu sei que a minha força vem de ti. O Senhor capacita aqueles que chama, e eu creio que se o Senhor tem um propósito para a minha vida, também me dará tudo o que preciso para cumpri-lo. Que eu jamais olhe para as minhas limitações, mas que eu sempre olhe para a grandeza do Senhor. Pai, eu também intercedo por todas as pessoas que estão ouvindo esta oração neste momento. Quantas delas se sentem perdidas, sem rumo, sem propósito? Quantas estão desanimadas, achando que suas vidas não fazem sentido? Senhor, visita cada coração agora. Derrama tua paz sobre cada um. Mostra-lhes que são amados, que são importantes e que foram criados com um propósito divino. Toca aqueles que estão desesperançados. Traz luz para aqueles que estão em trevas e que hoje seja um dia de renovo e revelação para todos nós. Espírito Santo, guia-me. Que cada passo que eu der daqui para frente seja conforme a tua vontade. Que eu não tente forçar portas que o Senhor não abriu, mas que eu também tenha coragem para entrar nas portas que o Senhor está escancarando diante de mim. Que eu não tema o novo, que eu não me prenda ao passado, mas que eu avance para o futuro que o Senhor preparou. Pai, ensina-me a ser paciente. Muitas vezes, queremos respostas imediatas, queremos que tudo aconteça no nosso tempo, mas o Senhor trabalha no tempo perfeito. Se preciso esperar, ajuda-me a esperar com fé, sabendo que no tempo certo todas as coisas se encaixarão. Enquanto aguardo, ensina-me a permanecer fiel, a continuar buscando, a continuar orando e confiando. Eu te agradeço, Senhor, porque sei que esta oração já está sendo ouvida. Sei que o Senhor está trabalhando mesmo quando eu não vejo. Sei que as respostas estão a caminho, que as portas certas se abrirão e que o meu propósito será revelado pouco a pouco. Obrigado porque sou amado, sou escolhido e sou guiado por ti. Eu declaro que minha vida tem propósito, que minha existência não é em vão e que cumprirei tudo o que o Senhor planejou para mim. Eu rejeito todo pensamento de desvalorização, de inferioridade, de desânimo e me agarro à verdade da tua palavra. Eu sou teu, Senhor. Minha vida é tua. Meu futuro está em tuas mãos. Eu oro e declaro todas essas coisas no poderoso nome de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém. Chegamos ao fim desse poderoso momento de reflexão e oração. Mas a obra que Deus começou aqui não termina agora. Hoje mergulhamos na palavra, ouvimos testemunhos impactantes e oramos juntos para que o Senhor nos revele seu propósito. Mas lembre-se, descobrir o chamado de Deus não é um evento isolado, é uma jornada. E essa jornada começa com um coração disposto a buscar e obedecer. Talvez ao longo dessa live, Deus já tenha começado a falar ao seu coração. Talvez você tenha sentido uma chama acender dentro de você, um desejo de buscar mais, de caminhar com mais fé e intencionalidade. Se isso aconteceu, saiba que essa é a resposta de Deus para você. Ele está te chamando para algo maior, para algo que vai transformar não só a sua vida, mas a vida de muitas outras pessoas. Agora, eu quero te desafiar a dar um passo prático. Não deixe essa mensagem morrer aqui. Pegue seu caderno, sua Bíblia e reflita sobre tudo o que foi falado. Pergunte a Deus em oração: Senhor, qual é o próximo passo? Como posso te servir com os dons que me deste? E eu te encorajo a escrever esse compromisso, porque quando colocamos algo no papel, nos tornamos mais intencionais em cumpri-lo. Desafio. Para você.
Separe pelo menos 15 minutos por dia para orar e perguntar a Deus sobre o seu propósito para a sua vida. Leia e medite em Jeremias 29:11, Efésios 2:10 e Provérbios 3:5-6 todos os dias dessa semana. Dê um passo de fé. Use um dom que Deus te deu para abençoar alguém essa semana. Se essa palavra falou ao seu coração, eu quero que você coloque nos comentários: eu escolho viver o propósito de Deus. Assim, você já está declarando, com fé, que quer caminhar no centro da vontade dele. E não se esqueça, compartilhe essa live com alguém que precisa dessa mensagem. Você pode ser o instrumento que Deus usará para ajudar outra pessoa a encontrar o seu chamado. Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative as notificações e acompanhe os próximos encontros, porque teremos muitos outros momentos poderosos como esse. Que Deus te abençoe, que Ele ilumine o seu caminho e que você possa viver cada dia mais alinhado ao seu propósito. Nos vemos na próxima. Fique na paz do Senhor.